Que Jesus volte logo para aplacar essa grande confusão que a humanidade se meteu e que o plano de Deus para as épocas se cumpra no tempo certo. Meus irmãos queridos, vamos estar bastante atentos ao que Deus vai falar ao nosso coração. Nós iniciamos este mês com um novo tema, compreendendo a necessidade que todos nós temos de aprender ou de rever o que já aprendemos sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus, especificamente esse mês sobre a plenitude de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida dos seguidores do Evangelho de Cristo Jesus. Será que você já sabe tudo sobre o Espírito Santo de Deus? Se você for como eu, você já deve ter passado pela experiência de se perceber errando em coisas primárias, que você já sabia que não deveria ser assim, mas depois você acabou errando. Estou sozinho nisso? Com certeza não estou. Nós precisamos rever isto, nós queremos aprender mais. Do contrário, se nós não compreendermos esta ação vigorosa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nós fazemos aqui será apenas uma religiosidade fria, será uma religiosidade morta, estéril, e com toda certeza não é isso que nós queremos. A plenitude do Espírito é este fenômeno incrível que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Jesus disse assim: não deixarei vocês órfãos. Quando eu for, eu enviarei a vocês o Consolador, para que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, verso 17. Por isso eu quero pedir que você prepare bastante o seu coração para o que vamos ouvir hoje, para o que ouviremos nos próximos domingos. Teremos aqui a palavra de Deus trazida ao nosso coração, e eu tenho certeza que não importa quanto tempo você tem de vida cristã, esta palavra poderosa vai causar um impacto sobre o seu coração e sobre a sua vida. Eu quero convidar todos a abrirem hoje a palavra de Deus no livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 37, Ezequiel, no capítulo 37, vamos falar sobre o Espírito que nos restaura. Ezequiel 37, vamos ler do verso 1 até o verso 14, deste texto incrível das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor. Ezequiel 37, de 1 a 14, diz assim o texto: veio a minha mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, eis que um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso.
Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize a quem? Ao espírito. Profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé e formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Qual a relação deste texto com sua experiência de vida hoje? Se você fizer uma breve análise da sua vida, quem sabe do desenrolar da sua espiritualidade nos últimos meses, ou semanas, ou dias, como você se enxerga? Se você olhar para o seu contexto familiar, o que é que você vê? Se você olhar para a nação brasileira ao redor de si, qual o cenário que está diante dos seus olhos? A exuberância da vida, a alegria e o poder do Espírito de Deus, ou morte, ossos secos. O livro de Ezequiel é um livro de profecias, que tem como objetivo normatizar o pensamento e a conduta do povo de Deus, diante de um castigo que estava sendo aplicado por Yahvé. Yahvé significa o grande eu sou, é o seu nome hebraico. Yahvé está castigando o seu povo. E o instrumento de castigo de Deus é o cativeiro babilônico. O povo de Deus iria passar 70 anos subjugado, escravizado por uma nação que se levantou ferozmente contra toda a nação de Israel. Então Ezequiel atua como profeta de Deus num tempo antes do exílio, no pré-exílio, juntamente com Isaías, juntamente com Jeremias, mas ele também continua atuando no meio do povo de Deus durante parte deste período do exílio. E Ezequiel não foi um profeta muito aceito. Ezequiel não é um homem para o qual as pessoas dizem: você é um homem de Deus. Ezequiel não é um homem elogiado depois dos seus sermões. Ele é condenado, ele é rejeitado. O povo de Deus não gostava de Ezequiel, porquanto naqueles dias vários profetas surgiram e eles estavam profetizando, prenunciando vitórias, livramentos, o sucesso da nação, a prosperidade da nação. E o povo queria ouvir os profetas que tinham uma mensagem positiva, aliás, positivista. Sabe aquela mensagem que levanta a autoestima? Já ouviu isso? Sim ou não? Era essa a mensagem que os profetas pregavam.
uma mensagem que levantava a moral do povo, mas que excluía o juízo de Deus. E Ezequiel trazia a integridade da mensagem, então ele não era aceito. As suas palavras eram agudas, ele profetizava a espada de Deus sobre o seu próprio povo. Isso não acontecia só em formato de mensagem falada. Ezequiel era um dramaturgo, sabe? Quase todos os profetas do Antigo Testamento tinham as suas esquisitices. É verdade, e Ezequiel é um deles. Ele tinha um negócio de usar a dramaturgia, de usar dramas, para poder manifestar o propósito de Deus para a nação de Israel. Então, um dia, dizem que Ezequiel ficava um pouco recluso, mas que quando ele saía em público, todo mundo parava o que estava fazendo e olhava para ele, porque alguma coisa estranha ele ia fazer. E um dia, ele comeu um pergaminho, um rolo da lei, das escrituras. Outro dia, Deus lhe ordenou que ele preparasse o seu alimento em cima de esterco de vaca, preconizando assim que Samaria ia passar por um momento muito terrível de fome, de escassez. Numa outra circunstância, ele cava um buraco no muro e começa a jogar os seus pertences por esse buraco, e as pessoas falam: enlouqueceu de vez, vamos levá-lo para o sanatório. Mas Deus estava dizendo: do jeito que as coisas deles estão saindo por aquele buraco, aquilo que vocês têm vai se acabar, aquilo que vocês têm vai embora, vai se esvair, vocês não terão mais, os bens de vocês serão tomados de vocês, vocês serão espoliados. Numa outra ocasião, Jeremias passou muito tempo emudecido, perdeu a voz completamente, e as pessoas falavam com ele, e ele não tinha o que dizer, nenhuma palavra saía da sua boca, porque Deus estava dizendo: este momento é o momento em que o meu povo precisa ouvir o meu silêncio. Não falarei, não é hora de falar. Então ele fica ali calado. Estas e várias outras representações tornavam a mensagem de Ezequiel uma mensagem um tanto quanto indigesta. O ministério dele não foi nada fácil. Depois de passar por tudo que ele passou, Deus ainda o avisa de que ele perderia a sua esposa, ela iria morrer, e ele estaria distante dela e não teria sequer condições de dar a ela um sepultamento digno. Mais uma vez, simbolizando o que aconteceria com a nação de Israel, que pais perderiam seus filhos, que mulheres perderiam seus maridos, que muitos iriam perder entes queridos, debaixo do castigo de Deus. Eu penso que se pelo menos 10%, eu penso que se hoje pastores recebessem 10%, pastores e líderes, 10% das incumbências que Deus colocou nas costas de Ezequiel, a maioria de nós pastores ia desistir do ministério. A maioria ia abandonar. A maioria dos líderes que assumem algum papel preponderante no reino de Deus iriam abrir mão. Eu me sacrificar por isso? De jeito nenhum. Muitos de nós iríamos recuar sem pestanejar. Na realidade, Ezequiel vem como um profeta de Deus num período muito difícil em que a nação de Israel estava no auge da sua infidelidade a Deus. Ezequiel chama isso de prostituição espiritual. O problema é que eles estavam tão cegos que eles não enxergavam o que estava acontecendo com eles mesmos. Havia ali um grau muito elevado de cinismo religioso. E este cinismo os levava a fazer coisas terríveis, contrárias a Deus, mas ainda assim continuarem cultuando a Deus, fazendo exigências a Deus, reivindicando de Deus a bênção, a cura, a liberdade, a vitória, a provisão das necessidades. Há muito tempo, a nação de Israel deixara de ser uma nação íntegra, uma nação humilde, uma nação fiel ao Senhor. Você sabe disso.
Este período pré-exílio foi o auge do sucesso do povo de Israel. Eles haviam conquistado praticamente todo o território da Palestina, eles haviam subjugado todos os povos, eles tinham o maior e melhor, mais equipado exército, eles tinham bens, eles tinham terras, eles tinham animais, a nação estava forte e poderosa. E parece que há uma tendência humana de que quando Deus supre todas as coisas, quando Deus dá todas as coisas, quando Deus derrama toda a provisão, o que acontece? As pessoas começam a esquecer-se de Deus, começam a negociar valores, começam a dar as mãos àqueles que não conhecem ao Senhor. Então Israel começa a pecar contra Deus e deixa de ser aquela nação íntegra, aquela nação simples, aquela nação dependente, aquela nação fiel ao seu Deus. Por isso agora Deus tem que levantar a espada de Nabucodonosor como instrumento de vingança, de juízo contra o seu próprio povo. Quais eram os pecados que estavam acontecendo? Ezequiel vai levantar vários deles. Primeiro ele vai falar da idolatria, e a idolatria é bastante característica aqui neste livro dele, porque não é meramente o curvar-se diante de deuses estranhos, mas Ezequiel vai denominar como idolatria o fato do povo de Israel dar o braço, dar a mão a pessoas que adoravam deuses estranhos. Quando eu digo dar o braço, eu estou falando de associar-se. Na realidade, Ezequiel vai dizer que a idolatria aqui tem a ver com o paganismo, tem a ver com a associação, tem a ver com a sociedade entre aqueles que temiam o Deus, o grande Yahvé, e aqueles que temiam deuses de outras nações. Então eles começaram a fazer sociedades, e começaram a dar os seus filhos para casar com as mulheres deles, e começaram a tomar as filhas deles para casar com os seus filhos, e essa associação, este ajuntamento social, esta democracia farta, de repente, fez com que o povo de Deus começasse a desobedecer ordens centrais de Deus, muito claras, que foram dadas lá no passado. Quando vocês tomarem estas cidades, não se relacionem com eles, não dêem os seus filhos, não tomem as filhas deles, não façam negócios, não tenham sociedade, afastem-se deles, porque vocês serão o meu povo. Esta era a ordem de Deus. Ah, mas que discriminação social! Deus estava falando isso, não sou eu. Quem é o protetor aí desses direitos humanos, vá conversar com Deus depois. Mas Deus disse, não se associem com um povo que não é meu povo. E eles começaram a se associar, e Ezequiel dá isso o nome de idolatria, de prostituição espiritual. Segundo, começaram a levantar altares, e é interessante porque nem sempre os altares levantados exaltavam as divindades. Esses altares eram altares de pessoas. Esses altares significavam a celebração da humanidade, era o humanismo em prática, e o humanismo sempre foi repugnante, uma atitude repugnante de arrogância e de desprezo a Yahvé, ao Santo Deus. Terceiro, eles abandonaram o templo do Senhor por outros interesses. Isso é algo interessante, porque lá no capítulo 8, você vai ver que isso foi simbolizado quando 25 homens chegam ao templo e viram as costas, e dão as suas costas para o templo e ali permanecem, simbolizando que o povo de Deus havia abandonado o culto, a oração, o ajuntamento solene. Aquilo não era mais importante. O que aparece mais importante? O que é mais divertido? Ir ao culto ou ver o resultado das eleições? O que é mais interessante? O que pulsa mais o nosso coração? O que derrama mais adrenalina dentro de nós? Eu não vou ao culto. A avó da tia do irmão da minha vizinha está doente. Então eu não vou ao culto hoje. Hoje eu estou cansado. Eu estou com dor de cabeça. Hoje não dá porque
acho que alguém vai vir aqui em casa. O povo de Israel deu as costas ao templo do Senhor. Abandonaram o culto. Quarto, eles estavam acreditando nas profecias falsificadas e valorizando os falsos profetas e fazendo sofrer os homens que eram homens de Deus de verdade. Não acatavam mais as suas orientações. Quinto, o povo estava seduzido pela grandeza das riquezas de outras nações poderosas. E é interessante porque no livro de Ezequiel aparece aí o exemplo de duas mulheres que eram prostitutas. Uma se chamava Aolá e a outra Aolibá. E elas duas eram a representação viva de uma nação que começou a olhar para os fortes, para os ricos, para os poderosos, e começou a desejar o que eles tinham, e começou a se aninhar debaixo deles. Elas se prostituíam com aqueles homens poderosos de outras nações, desejando o que eles tinham, fazendo pactos, fazendo negócios com eles. Sexto, havia grande corrupção na política. Políticos injustos, corruptos, isto resultava na injustiça social, no aumento cada vez maior de pobres e necessitados. Sétimo, havia falta de liderança espiritualmente qualificada, e esta figura vem também numa figura interessante, uma leoa com os seus leões, com seus filhotes, que eram fortes, que estavam crescendo, mas estavam presos dentro de uma jaula, ou seja, não tinham influência nenhuma, não eram capazes de fazer nada, sequer de ter a sua própria alimentação. Líderes fracos, pessoas que não assumiam a responsabilidade por aquilo que era de Deus, pela lei de Deus, pelo templo de Deus, pelo sacrifício, por todas as coisas, não assumiam responsabilidade. No meio do povo de Deus, os homens começaram a dizer: não é comigo isso não, passa para outro, eu não quero essa responsabilidade. E esses pecados todos levaram a nação ao caos social, ao caos econômico, ao caos moral, ao caos político. Foi um duro período de fome, de doenças, de escravidão. Deus orienta Nabucodonosor que ele invade a cidade, e durante um período, por 3 vezes a cidade é arrasada, e todos são levados cativos e começam a sofrer. É interessante porque há um salmo que diz: nas margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Chorava do quê? Chorava de saudade do templo. Lembra do templo? Que eles deram as costas? Lembra do culto ao Senhor, a Yahvé? Lembra dos sacrifícios? Não tem mais. Lembra do profeta chato chamado Ezequiel? Não tem mais a voz de Ezequiel. Então eles sentavam às margens dos rios da Babilônia e choravam, e tentavam cantar as canções, para tentar rememorar no seu coração aqueles períodos tão ricos de culto, de celebração, de assembleia na presença do Senhor, mas não tinham mais. E eles choram e clamam, e Ezequiel vai dizer: isso ainda vai demorar, ainda vai demorar. Deus estava castigando o seu povo, porque o seu povo abandonou a sua glória e a sua santidade. Preste atenção, porque aqui tem um detalhe muito importante. Todos os pecados que nós citamos aqui são secundários. Se você ler o capítulo 36, um capítulo antes desse que a gente acabou de ler, você vai ver o Senhor dizendo claramente que o povo pecou contra Ele, e justamente porque pecou contra Ele, abandonou a glória do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como impureza da menstruação. Por isso derramei meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, por causa dos seus ídolos com que se contaminaram. Eu os dispersei entre as nações, eles foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos, segundo as suas ações, eu os castiguei.
Quando chegaram às nações para onde foram, eles profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: este é o povo do Senhor. Mas eles tiveram que sair da terra dele. Mas, diz o Senhor, eu tratei de proteger, veja bem, verso 21 do capítulo 36, mas, o Senhor diz, eu tratei de proteger duas coisas: o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor: não é por causa de vocês que eu vou restaurá-los, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, porque vocês profanaram o meu nome entre as nações onde vocês foram. Então eu revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual vocês profanaram no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: olha, o grave problema de vocês é que vocês abandonaram a minha glória, por isso vocês envergonharam o meu nome no meio das nações. Sabe uma coisa interessante? Você vai perceber que boa parte do livro de Ezequiel é composto de profecias de destruição contra os opressores do povo de Deus. Profecias contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra Sidom, contra o Egito. Deus está enfurecido com a nação, com as nações que se levantaram contra o seu povo, e você pode ter certeza de uma coisa: não há ninguém que se levante contra o povo de Deus e permaneça impune e de pé, porque Deus protege o seu povo. Presta atenção nisso. Deus não está destruindo, massacrando o seu povo, Deus está disciplinando o seu povo. Jesus diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir. Deus não faz isso. Quando Deus disciplina o seu povo, Ele o faz para restaurar no seu povo esse senso de temor pela presença de Deus, pela glória de Deus, para que o seu povo se corrija e ande nos caminhos do Senhor. Esse povo, portanto, teria que ser castigado, porque era um povo indiferente, um povo acomodado, um povo que estava farto, mas estava sendo exigente com Deus, um povo que colocou o plano de Deus no segundo lugar, e não se importou em manifestar a glória de Deus no meio das nações. Vamos fazer algumas perguntas ao texto, para que a gente possa conseguir aplicá-lo, não de uma forma direta, mas passando ali pelo reduto do Novo Testamento e encontrando respaldo para o que a gente vai falar. Fique bem atento. O que é que os ossos secos representam? O texto responde. O que o texto diz? O que é que eles representam? A casa de Israel. É o povo de Deus. O povo de Deus. Quem é do povo de Deus? Levante a mão aqui. Uau! Quase todos nós levantamos a mão. Somos o povo de Deus. Mas ele está dizendo que o povo de Deus virou um monte de ossos secos. Virou um povo morto, inútil, apodrecido, que cheira mal, que ocupa um grande espaço que poderia ser útil à agricultura, à alimentação, no meio de um vale. Ossos secos, povo de Deus, gente cuja alma secou e que agora já não serve para mais nada. Será que isso pode acontecer com a gente? Será que eu e você podemos secar por dentro, no meio de uma geração tão perversa como a nossa? Será que nós podemos ser contaminados também e esquecer da glória de Deus e de repente começar a secar como eles secaram? Por que eles viraram esses ossos secos? Porque eles abandonaram a glória de Deus. Veja que o mesmo que o Senhor diz pela boca de Ezequiel no capítulo 36, Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Romanos, e esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Paulo diz assim:
a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, a quadrúpedes, a répteis. Por isso, preste atenção, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza, de maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Eu disse pela manhã e volto a repetir, irmãos, este texto aqui, eu não sei se já definiram quem é o presidente do Brasil ou quem será, não importa nessa ou nas próximas eleições que acontecerem no nosso país, esse texto vai botar muito cristão na cadeia. Esse texto vai colocar muitos pastores na cadeia. Há um ódio contra o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia. Um ódio crescente, generalizado dentro do país. Cada vez mais as pessoas odeiam a Bíblia, porque a mensagem da Bíblia é indigesta num determinado ponto. Aqueles que conhecem, aqueles que são avisados, mas deliberadamente rejeitam, começam a ficar com ódio das Escrituras Sagradas. E não vai demorar, quer seja nessa próxima ou nos próximos mandatos dos que vierem, você pode ter certeza disso. Esse movimento crescente de ódio no Brasil, vão pegar esse texto aqui e vão dizer, olha aí, é homofobia, olha aí, é discriminação social. E aí, nós vamos ter que fazer escolhas. Aí nós vamos ter que dizer, ou eu creio neste livro, ele é a palavra de Deus, e eu vou viver, e se necessário for, eu vou morrer por ele, ou eu vou dar braço ao paganismo, e vou conviver com aqueles que falam, não é politicamente correto você ler esse livro em público, não leia. Se você acredita nele, leia na sua casa, com as portas fechadas, as janelas fechadas. Não poste nada sobre este livro. Tanta coisa foi postada esses dias, não é? Sobre candidato A, candidato B, esse, aquele. Por que a gente não pega esse texto e não publica ele? Eu queria ver você publicar esse texto no seu Face. Publica com o seu nome e diz assim, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. A minha pergunta para você é a palavra de Deus ou não é?
Vamos viver por ela e morrer por ela ou não? Como eu disse, irmãos, Deus não tem interesse em massacrar o seu povo, não é propósito de Deus. Deus nunca presumiu que o seu povo caísse e permanecesse na lama para sempre. Lemos em Provérbios, capítulo 24, verso 16: 7 vezes cairá o justo, porém 7 vezes se levantará. Esse é o propósito de Deus, é nos levantar. É por isso que o Senhor diz: qual será o instrumento para dar vida novamente? Qual é o instrumento para levantar o povo caído e morto? É a palavra profética, é a palavra prenunciada, é a palavra que é suficiente. Sabe, de 80 anos para cá, as pessoas colocaram na cabeça que profecia é coisa de pentecostal e é alguma coisa que você vai e fala adivinhação no ouvido. Isso não é profecia. Profecia é declarar o que está escrito na palavra de Deus. Isso é profecia, quando você abre essa palavra e diz assim: assim diz o Senhor, quer vocês gostem, quer vocês deixem de gostar. Deus está falando. Deus está falando, Deus está falando, esta é a palavra de Deus, e o Senhor diz: profetiza aos ossos, diga aos ossos, esta é a palavra do Senhor, clame diante deles, diga: assim diz o Senhor. E Ezequiel olha assim e fala: e aí, você acha que eles vão viver ou não, Ezequiel? O Senhor sabe. E o Senhor disse: então profetiza, fala, declara, clama, grita, prega, como diz Paulo, a tempo e fora de tempo, redágua, insiste, ensina, exorta, porque haverá tempo em que eles não vão suportar mais as sagradas escrituras e viverão como quem tem comichão nos ouvidos. Continua pregando, não cesse de falar, continue pronunciando a palavra. Então Ezequiel obedece ao Senhor, e ele começa a pregar, ele começa a profetizar, e o que acontece? O Espírito Santo de Deus começa a agir, ele começa a soprar, e aqueles ossos começam a juntar, e há um estrondo tempestuoso. Eu estou usando propositadamente a palavra tempestuoso, porque é exatamente a palavra que aparece em Atos no capítulo 2, na descida do Espírito. Ouviu-se um vento tempestuoso, ou seja, aquela rajada enorme misturada com um trovão, um barulho imenso. Aqueles ossos começam a se chocar uns com os outros, começam a bater uns aos outros, e aos poucos eles vão se juntando, e as estruturas vão se completando de uma forma totalmente harmoniosa, e Deus vai lançando sobre aqueles ossos nervos e pele, e vai cobrindo aqueles ossos todos com tendões, e eles vão se colocando de pé, porque estão ouvindo a palavra que vem do Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso. Deus começa a orientar ele para que ele pregue, ele começa a pregar, e aí aquele exército todo se forma e fica diante dele. Mas o texto diz: ainda falta uma coisa. Falta o quê? O sopro do Espírito. E ele fala: Senhor, está aqui, está tudo pronto, está tudo montado, mas ainda está morto, ainda não funciona. E agora o Senhor dá uma outra ordem para Ezequiel, diz a ele: profetiza a quem? Ao Espírito. Não é interessante isso? Porque primeiro ele profetiza aos ossos secos, e agora ele profetiza ao Espírito. Ele diz: Espírito, vem dos 4 cantos da terra e sopra sobre essas narinas dessa gente que está morta, dessa gente que está sem esperança. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre eles. E o Espírito vem, e o milagre da vida acontece. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? Eles deixam de ser um exército de pé, porém imóvel e morto, e se tornam um grande exército de Deus vivo. Eu fico pensando, irmãos, como nós encaramos isso nos nossos dias. Eu espero que você jamais admita no seu coração a possibilidade de viver nesse mundo como um walking dead. Você sabe o que é um walking dead?
Quem não sabe o que é? Levante a mão. Aqui na Bahia o pessoal tem uma outra expressão para isso. O nome é zumbi. O que é um zumbi? É um morto que está vivo. Está vivo e andando, porém está morto. Alguém que está assim. Eu penso que nós não podemos admitir a possibilidade de viver neste mundo desta forma. E muitos estão assim. Mas não é esta vida que Deus preparou para nós. Se nós queremos restauração, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas, nós precisamos crer na profecia de Deus, nós precisamos proclamar essa verdade, nós precisamos prenunciá-la com toda a coragem, com os nossos lábios, dizendo: Deus, sopra sobre o teu povo. No início deste culto, nós lemos um texto, que na verdade é um texto de Joel, mas que foi pregado por Pedro no seu primeiro sermão. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei prodígios, em cima no céu, sinais, embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que falta para essa profecia se cumprir? Jesus já veio, não veio? Essa profecia veio para a dispensação de Jesus Cristo. Ele veio ou não veio? Nós cremos nele. Quando você crê em Jesus, Paulo diz em Efésios que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da promessa. Você recebe o Espírito Santo em você quando você entrega o seu coração nas mãos de Cristo. Mas Paulo ensina, tanto em Gálatas capítulo 5, quanto em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, que nós precisamos todos os dias ser cheios do Espírito Santo de Deus, buscar a plenitude de Deus dentro de nós. Este é o momento, é a dispensação do Espírito restaurador. Eu tenho uma boa notícia para você, o mesmo Espírito que estava lá no vale de ossos secos, está aqui hoje à noite também. Está aqui no nosso meio, está aqui entre nós, este mesmo Espírito está conosco. Eu não estou dizendo isso de uma forma sensacionalista, eu estou sim confirmando a palavra de Jesus. Jesus diz: quando eu for, enviarei o Consolador, para que esteja sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, e estará em vocês, aleluia! João capítulo 14, verso 17, esse tem que ser o nosso anseio, irmãos, este tem que ser o anseio da igreja. Quem dera nós desejássemos o sopro do Espírito sobre nós, e buscássemos com a mesma força, com a mesma veemência, que buscamos bens financeiros na nossa vida, que defendemos nossas posturas políticas. Quem dera buscássemos, Senhor, este é meu anseio, Senhor, este é meu respirar, eu desejo isso, eu almejo essa vida, porque sem uma ação vigorosa do Espírito, nós não podemos sobreviver na vida cristã. Viraremos um monte de ossos secos, nós não venceremos as tentações, o nosso coração aplicará peças sobre nós e nos vencerá. Não venceremos a pressão do mundo que vem sobre nós, não venceremos as intervenções de Satanás. Não haverá, irmãos, abundância de alegria no nosso coração, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser consumidos por um sentimento de insatisfação. Tudo é ruim, nada é bom, a esposa não é boa, o marido não é bom, a casa que eu moro é ruim, o meu bairro não presta, essa cidade não é boa, a igreja não é boa, a minha família é ruim, a minha sogra é ruim, o meu sogro é ruim, o salário que eu recebo é ruim, o meu emprego não é bom. Nada é bom para quem está vazio, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai levantar todos os dias com um sentimento profundo de gratidão no seu coração, porque você sabe quem está provendo tudo sobre a sua vida. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Sabe o que o Senhor falou comigo essa semana? Abraão, não adianta ter estrutura e não haver o sopro do Espírito. Não adianta.
Não adianta ter um prédio, uma estrutura boa, uma estrutura de escola bíblica, uma boa estrutura de organização, não adianta ter marketing, não adianta ter condições financeiras, não adianta ter isso tudo e o povo morrendo, gente morta, gente andando, mas sem vida, sem a plenitude. Temos templos, temos recursos, mas talvez a nossa alma esteja vazia. Olhamos para o governo, e vem esse governo, e vem outro governo, governos e governantes. Este país só vai ser modificado pela ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa nação. E temos estratégias, e temos propagandas, mas nada disso resolve. Nada disso resolve sem o sopro do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Eu convido você hoje à noite a tomar uma decisão no seu coração. Decida diante de Deus: Senhor, eu quero viver pelo Espírito do Senhor. Eu quero viver na unção do Espírito do Senhor. Eu quero viver, Senhor, na plenitude do Teu Espírito. Senhor, eu não quero viver rastejando no meio da escravidão, da escuridão, na mão dos opositores do Senhor, na mão dos Teus inimigos. Não importa o que vai me acontecer, não importa se vão tirar todas as coisas de mim, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso anseio, esta deve ser a nossa respiração mais profunda, todos os dias. Senhor, me enche do Espírito, Senhor, me enche do Espírito. Abaixe sua cabeça, por favor, feche os seus olhos, peça a Deus: Senhor, eu não quero ser consumido pela insatisfação, eu não quero morrer aos poucos e me transformar num osso seco, eu não quero carregar fardos desnecessários, eu não preciso disso, nós não precisamos disso, não precisamos disso. Diga para o Senhor: Senhor, o meu maior desejo, o meu maior respirar é ser cheio do Teu Espírito. Você pode falar isso para o Senhor agora? Senhor, esse é o meu maior desejo, Senhor, é meu maior desejo. E eu queria encerrar este culto orando com você. Eu queria encerrar este culto dizendo para você: se esse é o seu desejo também, se Deus falou com você hoje, como Ele falou comigo na terça-feira através desse texto, eu queria que você saísse do seu lugar. Mesmo sendo um crente já de muito tempo na sua vida, mas você olha para todo esse tempo e pensa assim: será que eu perdi tempo? Será que eu perdi meu tempo? Tão ocupado, tão preocupado com tantas coisas. E hoje o Senhor está falando com você: filho, vem aqui, eu quero soprar as tuas narinas, eu quero soprar sobre você o fôlego de vida, eu quero sustentar a sua fé, o seu coração na minha presença, porque sem isso você não consegue sobreviver. Então eu queria que você levantasse do seu lugar e você viesse aqui, que aqui na frente você se colocasse de joelho diante do Senhor, você quebrantasse seu coração e dissesse: Senhor, é comigo que o Senhor está falando, o Senhor está falando ao meu coração, o Senhor está falando à vida de toda a igreja, e eu faço parte desta igreja. Sai do seu lugar agora, onde quer que você esteja nesse templo, sai do seu lugar. Aí você vai dizer assim: eu posso ficar no meu lugar? Depende do seu coração, depende do seu coração. O que é que você quer? Que escolhas você está fazendo? A nossa vida é feita de escolhas, irmãos, a nossa vida é feita de decisões, e hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de vir aqui, quebrantar diante dEle, perguntar, no mínimo perguntar para Ele: Senhor, será que eu estou sendo também cínico? Será que eu estou sendo arrogante também? Será que eu estou me declarando um cristão, mas estou vivendo como uma nação de Israel? Será que aos poucos eu estou me transformando num vale de ossos secos e não estou percebendo isso, Senhor? Eu não tenho mais amor pelas pessoas, eu não tenho mais amor pela Tua palavra, eu não tenho amor sequer pela minha família, eu não tenho mais amor pelo perdido. Essas coisas saíram de mim, eu me tornei uma pessoa fria, uma pessoa individualista, uma pessoa egoísta, uma pessoa indiferente. E o Senhor está dizendo: filho, eu quero restaurar você, eu quero restaurar você. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente agora, e coloque-se de joelho diante do Senhor, ajoelhe-se diante do Senhor e diga: Senhor, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando comigo. Ouça isso, enquanto nós ouvimos essa canção, deixa o Senhor falar o seu coração, e sai do seu lugar, e vem conversar com Deus aqui, vem se encontrar com o Senhor aqui. Ele está te chamando, porque Ele quer soprar sobre você. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão.
perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Clame ao Senhor nesse momento. Este é o meu respirar. Diga a Ele: Senhor, é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. O Teu Espírito derramado sobre a minha vida, a Tua vontade sobre mim. Feita em mim. E este é o meu pão, sim, este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Espírito Santo de Deus, sopra sobre o Teu povo. Espírito Santo de Deus, sopra sobre o Teu povo. Podem esses ossos secos voltarem a viver, Senhor, Tu sabes. Profetiza sobre eles a minha palavra. Ossos secos, levantem-se em nome do Senhor. Ossos secos, levantem-se em nome do Senhor. Ó Deus, sopra sobre o Teu povo, Senhor. Sopra sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança eterna. Quando cremos em Jesus, nós nos transformamos em templo do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos viver neste mundo, Senhor, dando vazão à carne, de mãos dadas com o paganismo. Mas nós somos chamados a viver em plenitude do Teu Espírito na Tua presença, cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, todos os dias, em todo momento da nossa vida, frutificando pelo Espírito, e não vivendo nas obras da carne. Ó Espírito de Deus, sopra sobre nós. Ó Espírito de Deus, sopra sobre nós. Ó Espírito de Deus, sopra sobre o Teu povo. Sopra, Senhor, sobre a igreja metropolitana. Nós confessamos ao Senhor que às vezes a nossa arrogância nos leva a acreditar que porque temos uma estrutura, isso é suficiente. Não adianta nós termos uma estrutura, Senhor, se o Teu Espírito não estiver movendo entre nós. Ó Deus, move no meio do Teu povo, Senhor. Move no meio do Teu povo, move no meio desta igreja, para que não haja nenhum impedimento ao que o Senhor ainda quer fazer através de nós. E quantos desafios o Senhor nos tem dado, e nós queremos abraçar os desafios do Senhor, porque nós queremos manifestar a Tua glória no meio desta cidade, Senhor. Então, Senhor, que o Teu Espírito nos inquiete, que o Teu Espírito nos movimente na direção do Senhor. Ó Espírito de Deus, sopra sobre a cidade de Salvador. Ó Espírito de Deus, toma conta desta cidade. Se esta cidade está morrendo sem o Senhor Deus dos exércitos, ó Espírito de Deus, sopra sobre esta cidade. Ó Espírito de Deus, sopra sobre a nação brasileira.
sopra sobre o Congresso Nacional, sopra sobre o presidente da República, sopra sobre os senadores, sopra sobre os ministros, sopra sobre os deputados, sopra sobre a Câmara, sopra sobre a prefeitura, ó Deus, em nome de Jesus, sopra sobre a nossa nação, Senhor. E nós queremos ser o teu povo, instrumentos do Senhor. Nós não queremos ser motivo de vergonha ao teu santo nome, Senhor. Nós não queremos ser cativos, nós não queremos ser submissos aos nossos inimigos, nós não queremos dar braços e ser seduzidos por aqueles que nos oferecem tantas oportunidades, mas que nos privam do mais importante, que é a presença gloriosa do teu Espírito em nós. Senhor, se for necessário perder tudo que temos, se for necessário perder os nossos bens, a nossa casa, a nossa família, a igreja que temos, e passar um tempo num cativeiro, se isto é necessário para que o Senhor nos transborde do teu Espírito, então faz isso conosco. Mas, ó Deus, que não seja necessário que o teu povo aprenda a dar ouvidos ao Senhor, que o teu povo aprenda, Senhor, a viver submisso ao Senhor, como um exército. O teu povo se levante e honre o teu nome, e defenda a tua verdade, e prenuncie a tua palavra, e profetize a palavra do Senhor no meio da nossa nação, para que o nosso povo creia que há um Deus no meio de nós. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça de Jesus Cristo, que nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados, e o poder, o enchimento, a glória, a plenitude do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre todos para a glória do Senhor, para todos aqueles que são sedentos do Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito seja derramado sobre todos, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Eu queria só encerrar minha palavra de hoje dizendo uma coisa aos irmãos, preste atenção. Eu não sei qual o resultado das eleições, se nós já temos ou não um presidente, mas eu quero dizer para você o seguinte: seja lá quem vier ao poder, nós como igreja vamos respeitar este homem, debaixo do temor do Senhor. Não vamos xingar, não vamos maltratar ninguém, não vamos falar mal de ninguém, nós vamos fazer o que a Bíblia diz, nós vamos orar a Deus pelos nossos governantes. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus.